Olá pessoal, essa é mais uma videoaula de História. Professor Matheus Martins falando. E hoje nós vamos discorrer, nós vamos comentar, falar sobre a ascensão de Mussolini ao poder na Itália e a consolidação ou a constituição de um regime totalitário de cunho fascista entre os italianos. Para começar essa figura do Mussolini, e é importante dizer de antemão que esse camarada ele nasce e é criado em um berço socialista. O pai dele era um camarada completamente apaixonado pelo Partido Socialista, ao ponto de se recusar a batizá-lo contra o gosto da mãe, que era extremamente católica. Talvez por conta disso tenha saído esse satanás aí, mas de qualquer forma, o Mussolini ele cresce dentro do Partido Socialista Italiano. Ele é um camarada que, por origem, é de fato de esquerda. Só que vai haver uma ruptura, ao ponto de que, quando chega o governo, o Mussolini vai ter como uma das suas primeiras prerrogativas destruir o Partido Socialista Italiano, proibir completamente sua existência, perseguir e prender seus integrantes. Então, peraí, houve alguma coisa no meio do caminho que fez essa treta, esse racha tão grande entre o Mussolini e o Partido Socialista Italiano. Olha, apesar de crescer dentro de um ambiente socialista e até escrever num jornal chamado Luta de Classe em sua juventude, o Mussolini ele sempre teve como ideologia uma adoração aos heróis nacionais e uma adoração à Itália acima de qualquer coisa. Então, quando estoura em 1914 a Primeira Guerra Mundial, ao invés de seguir o regimento do Partido Socialista Italiano, em vez de seguir o regimento dos comunistas italianos, a ideia dos comunistas italianos, ele vai ser favorável à participação da Itália na guerra, não do lado da Alemanha e do Império Austríaco, mas do lado da Entente, da França, da Rússia e da Inglaterra. Ô, professor, então qual era o posicionamento aí do Partido Socialista? Se o Mussolini era a favor, eles eram só contra a guerra? Sim, exatamente. Porque, como comunistas, eles tinham uma percepção que mais importante do que a nacionalidade, do que ser italiano, era interessante a condição de classe, era ser trabalhador. E a Primeira Guerra Mundial apontava para uma guerra onde trabalhador italiano mataria trabalhador alemão, mataria trabalhador inglês, que mataria trabalhador francês e assim por diante, enquanto os burgueses enriqueciam tranquilamente em suas residências. Era uma guerra imperialista, era uma guerra por interesses burgueses, mas quem morria de fato era a classe trabalhadora. Por isso o Partido Socialista Italiano se opôs a qualquer participação da Itália no conflito. O Mussolini foi contrário e por conta disso ele foi expulso do Partido Socialista e expulso com desonra. Foi expulso para nunca mais voltar. E isso criou nele uma chaga, um ódio muito grande ao socialismo. Inclusive, ele vai tornar o socialismo o grande inimigo político dele. Não à toa, ele vai crescer politicamente na Itália como o inimigo à causa comunista, o inimigo ao socialismo. Daqui a pouco a gente fala mais especificamente sobre isso. Aqui tem outro símbolo, ou pelo menos aqui tem um símbolo, não é outro, é o primeiro. Se você considera Mussolini um símbolo, também pode ser, mas símbolo do mal, né? É o fátio, que é um símbolo originário da República Romana na Antiguidade, lá se chamava Fasces Lictores, que representava a união entre o povo e o Estado romano. Que representação era essa? Ora, lembrem aqui, pessoal, que Roma antiga, na República, na sua fase republicana, ela tinha um lema que era Senatus Populus Quo Romanus. O Senado e o povo de Roma formam uma coisa só. O Senado e o povo de Roma. O Senado é o povo de Roma. Esse símbolo, a Fasces Lictores, era um representante disso. O Estado é o machado e ao redor dele há várias varetas de bétula amarradas de forma firme e rígida, representando que uma vareta de bétula é um indivíduo e sozinho ele pode ser facilmente
quebrado, partido. Mas quando ele está unido com vários indivíduos em torno do Estado, ele é inquebrável. Então, ao resgatar esse signo da República Romana, o que o Mussolini está querendo é justamente legitimar a ideia de um Estado autoritário que seja a representação da submissão de todos os indivíduos aos seus interesses. Então, vale mais o interesse do Estado do que o interesse de qualquer indivíduo, porque os indivíduos estão atrelados, estão amarrados ao Estado para permanecerem vivos, para sobreviverem. Então, o fascismo do Mussolini vai ter essa característica de ser bem estatista, bem voltado para um Estado autoritário de extrema-direita, um Estado perseguidor de ideias socialistas e perseguidor do comunismo de um modo geral. Vou falar um pouquinho agora sobre o contexto da Itália durante o período de ascensão ali do Mussolini. A gente está vendo uma Itália... detalhe, o Mussolini ele tanto estimula em jornais a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial, como ele também vai lutar. Ele diz, opa, Itália vai lutar, eu vou lutar também, porque eu sou um dos bravos italianos, eu tenho a ideia de restaurar o Império Romano, então vamos embora, vou lutar para conquistar territórios para a Itália. Ele luta até relativamente bem, segundo algumas fontes, mas decorrente a um acidente dentro do seu próprio acampamento, uma granada explode perto da tenda dele. Ele vai hospitalizado antes do fim da guerra, com mais de 40 pedaços de metal pelo corpo, e não participa mais do conflito. Ele acaba não progredindo militarmente também por conta disso, por conta desse acidente. E como é que é a situação, então, da Itália de um modo geral depois dessa guerra? Lascada. A Itália teve enormes perdas materiais, principalmente perdas humanas, sem os ganhos que esperava participando desse conflito. Qual era a ideia do Mussolini ao defender que a Itália entrasse na Primeira Guerra Mundial? É que ela ganhasse territórios do Império Austro-Húngaro, que ela reivindicava há muito tempo, que ela ganhasse colônias da Alemanha na África, para ter condição financeira e recursos para continuar o seu desenvolvimento industrial, para não estar estancado economicamente e limitado à Península Itálica. Mas o que de verdade ela vai conseguir é um monte de gente morta, e quando não é morta, é um monte de soldado mutilado que não vai trabalhar, não pode trabalhar porque não tem um braço, não tem uma perna. Difícil trabalhar na indústria nesse contexto. E o camarada vai ter que receber do Estado para sobreviver, ou então vai ser um mendigo na rua. Bem ruim a situação do pós-Primeira Guerra na Itália, então. Só fez ter derrota, ganhou pouquíssimos territórios, não eram os territórios esperados. E, além de tudo, vai enfrentar um baixo crescimento econômico decorrente ali da destruição da infraestrutura industrial europeia de um modo geral, coisa que a gente já comentou na videoaula sobre crise de 29. Se você não lembra, volte lá para dar uma olhadinha à primeira videoaula de crise de 29. Então, numa conjuntura geral, a gente vai ver que a Itália está vivenciando aí uma crise muito grande, uma crise de aspectos sociais, por conta da população que está desgostosa com o governo pela tomada de decisão da participação na Primeira Guerra, uma crise econômica devido à falta de crescimento ou à falta de industrialização, e uma crise política, porque o custo político da tomada de decisão em relação a participar da Primeira Guerra estava lá. Os políticos italianos que aderiram à Primeira Guerra estavam desmoralizados. O que é que trouxe de benefício para a Itália? Nada. Isso fazia com que existisse aí uma ojeriza ambígua no pensamento do Mussolini. Primeiro, um ódio extremo, muito forte ao socialismo, ao comunismo. Isso é fundante do pensamento fascista italiano. Uma aversão extrema ao socialismo. Por outro lado, há também uma aversão ao liberalismo, porque foi a política liberal, a ideia de se associar às grandes potências liberais, que fez com que a Itália entrasse na Primeira Guerra ao lado da França e da Inglaterra,
e saísse destruída do conflito sem ter ganhos efetivos financeiros, sociais e por aí vai. Esse cenário de desolação, de crise, de descrença no liberalismo e temor do crescimento do socialismo que vai fazer com que muita gente aposte no maluco que aparece falando bonito e dizendo que vai restaurar as glórias do Império Romano. Esse maluco, já conhecido nosso, é o Benedetto Mussolini, que se autonomeia Il Duce, o chefe, o comandante, tá? E ligado a essa ideia do Fátio, que eu já expliquei, é uma inspiração ali na República Romana, no Feixe Lictores, ele proclama na Itália a ideia de restaurar as glórias do antigo Império Romano. Perdão pela notificação. Restaurar as glórias do Império Romano na Itália. O que significava era buscar de volta todo aquele apelo ao passado em que a Itália era de fato uma potência, que a Itália comandava, que a Itália governava e que os italianos não passavam necessidade. Pelo contrário, eles eram o centro do mundo. Lembrem daquela expressão: todas as estradas levam a Roma. Porque Roma era o centro do mundo de fato. Então esse passado faz com que eles estejam sempre buscando, dentro da perspectiva do fascismo com o Mussolini, resgatar a posição italiana no cenário mundial, uma posição de destaque, de proeminência. Quais são as características ali que vão compor o fascismo italiano? Relembrando, porque a gente já falou lá passado um pouco sobre a maioria deles. O nacionalismo extremado, a ideia da Itália vir primeiro do que qualquer coisa, inclusive do que os indivíduos, ou do que os direitos pessoais, individuais. A Itália está acima de tudo, acima de qualquer outra nação. A ideia de subordinação do indivíduo ao Estado, a ideia do indivíduo sempre servindo ao Estado, o indivíduo meio como um servidor coletivo do Estado, sempre sem interesses particulares, mas prezando sempre pelo bem-estar da instituição Estado italiano. Bem-estar fica estranho, né? Mas como é que eu posso dizer, pelo desenvolvimento ou pelo poder do Estado italiano, um apelo enorme à valorização da guerra. Aqui o Mussolini é louco de pedra por guerra, ele adora a guerra ao ponto dele criar um título militar para dar para si próprio. Ele vai se chamar de o primeiro marechal da Itália, o maior dos marechais da Itália, que é mais ou menos o equivalente ao título de imperador na Roma Antiga. Significava a mesma coisa, o camarada que comandava todas as tropas do Império Italiano ou Romano, no caso. E uma outra característica que compõe o ódio ao comunismo e às democracias liberais. Para o Mussolini, como para os fascistas que acompanham, os fascínoras que acompanham ele, as democracias liberais ou a democracia liberal italiana foi a principal responsável pela Itália ter adentrado ao conflito da Primeira Guerra Mundial e por conta disso era também um alvo preferível. Ele se contrapõe ao mesmo tempo aos responsáveis pela crise italiana da década de 20 e também aos camaradas que estavam crescendo politicamente, crescendo em questão de popularidade, os comunistas, dizendo que só uma luta de classes levaria a Itália ao progresso novamente, uma luta de classes que colocasse o trabalhador na categoria de dirigente da sociedade. Isso é ogerizado pelos fascistas. E a gente vai ver que muita gente vai aderir ao fascismo com medo dessa perspectiva. Já falamos sobre isso. Em 1919, o Mussolini vai fundar o Fatti Italiani di Combattimento, que é praticamente um grupo paramilitar que cuida de constranger através da violência e ameaças políticos liberais e comunistas. Isso é, todos aqueles que tomam medidas que são contrárias às prerrogativas ultranacionalistas, os interesses ultranacionalistas dos fascistas,
podem ser alvo de achincalhamento público, de ameaça e até de violência física, de fato, de agressão. É uma milícia, tá? Para usar termos do Brasil atual, é uma milícia que está lá para perseguir qualquer integrante de partidos políticos que sejam adversos ou adversários ao pensamento fascista. Com o crescimento do comunismo, o fascismo vai crescer também como o seu principal opositor. Meio que a galera deixa de acreditar na democracia, que é o meio termo, para apostar no fascismo, para fazer com que essa força de extrema-direita pudesse dar combate a essa força de extrema-esquerda. Essa aposta é feita pelos grandes empresários italianos, que vão financiar o movimento do Mussolini para que se evite uma revolução socialista que daria poder ao trabalhador de governar a Itália. Isso é o maior temor de qualquer empresário. E é esse financiamento que é utilizado para fundar o Partido Nacional Fascista, um partido de cunho extremamente autoritário, de cunho extremamente antidemocrático, e que vai utilizar da força e da alienação para pressionar por poder político. Mas essa pressão é feita sempre dentro de auspícios da legalidade. Já disse aqui para vocês e repito, Mussolini chega ao poder, assim como Hitler, por meios legais. E qual é esse meio legal que vai fazer Mussolini chegar ao poder na Itália? A Marcha sobre Roma. Ele, com seus simpatizantes, organizam um enorme um exército, mas bem, uma milícia, melhor dizendo. Eu acho que milícia é o termo, voltando aí. Uma enorme milícia, todos vestidos de camisa negra, representa aí o fascismo. O fascismo tem uma estética bem ligada ao escuro, ao soturno, à caveira, à cor preta também, a cor mais escura. E ele, com essa sua milícia, vai direcionar de Milão a Roma uma marcha enorme, uma carreata, para usar termos mais contemporâneos também, pedindo ao Vítor Emanuel, rei da Itália, que nomeasse o Mussolini como primeiro-ministro. Coisa que o Vítor Emanuel, está escrito errado, né? Mussolini é nomeado primeiro-ministro pelo Vítor Emanuel, tá? Perdão, está escrito errado aí. O Vítor Emanuel III, rei da Itália, vai nomear de fato o Mussolini primeiro-ministro. Então ele chega ao poder, apesar de usar pressões políticas, ele chega ao poder por vias legais. E Mussolini no poder, como é que é, professor? É realmente um camarada que continua sendo assim, com a perspectiva democrática? Não, absolutamente não. Apesar de chegar ao poder através da democracia, ou pelo menos de uma indicação que era prevista na lei, não foi democrático não, foi por vias legais mesmo. Por uma indicação que era prevista na lei, o Mussolini ele vai tentar manter nos primeiros anos de governo uma aparência de Estado liberal. Essa aparência dizia respeito a ter eleições, a seguir um ordenamento jurídico, a não mudar as leis, a respeitar a Constituição. Mas por baixo dos panos sempre tinha aquela ameaça velada aos juízes que não julgavam segundo os interesses do Mussolini. Sempre tinha aquela ameaça velada de chamar os camisas negras para fechar o Congresso, o parlamento italiano, melhor dizendo. Então, ali, meio que, sob uma aparência liberal, se estava construindo um Estado ditatorial, um Estado autoritário, em um discurso extremamente fascista, uma retórica extremamente defensora de interesses ultranacionalistas, xenófobos, antidiversidade, antipluralismo, que é a tônica, antidemocracia, que é a tônica do fascismo. Uma dessas eleições, para manter a aparência de Estado liberal, é a eleição de 1924. Só que apesar dessa aparência de, não, vamos ter eleições, então somos democráticos, tal, pá, a eleição é repleta de fraude, chantagem e de violência dos fascistas. Eles vão vencer, vão ter ampla maioria, mas é aquela coisa, vote em quem eu mandei, se tu não votar em quem eu mandar, tu leva porrada. E
Essa sistemática de controle do aparelho eleitoral vai ser denunciada por um deputado comunista italiano, Giacomo Matteotti, e esse camarada italiano vai ser assassinado por um esquadrão de fascistas. E ele não vai ser assassinado, tipo, uma arma de fogo, alguém passa, mete uma bala e sai correndo, não. Ele é assassinado a cacetetes, na porrada de fato. É super violento e nenhum dos responsáveis é acusado criminalmente. E pior de tudo, os camaradas fazem isso como um exibicionismo, como um show público, para mostrar sua violência, mostrar sua agressividade, mostrar que ali não tem democracia, não tem debate, quem é a oposição merece isso mesmo, ser fuzilado, ser metralhado, ou ser morto na porrada, certo? Mas apesar dessa violência, o rei, o Vítor Emanuel, continua apoiando o Mussolini. Giacomo Matteotti aqui também merece um grifo porque é um herói, não só italiano, como herói a nível mundial por combater o fascismo. E com esse apoio, com esse fortalecimento, não tendo nenhuma oposição de fato que consiga derrubá-lo, que consiga constrangê-lo, porque se os fascistas nem fazendo um crime em praça pública são condenados, quem é que vai condená-los de fato? Quem é que vai prendê-los? Quem é que vai ser contra eles? O Mussolini ele se sente empoderado, comete crime atrás de crime, fala besteira atrás de besteira, comete violência atrás de violência e ninguém dá combate a ele. Ninguém faz nada de fato contra ele. E isso incentiva que ele cresça politicamente, que ele se sinta poderoso e no ano de 1926 ele vai colocar em prática um conjunto de leis que vai ser conhecida como leis fascistíssimas. A partir de então, o Duce só deve satisfação dos seus atos ao rei. Ele não precisa legitimar os seus atos perante o parlamento. Ora, ele é primeiro-ministro, ele fala em nome do parlamento, mas agora é como se ele fosse uma coisa à parte do parlamento, ele fosse mais poderoso que o parlamento de um modo geral, e só devia satisfação de seus atos ao próprio rei. Todos os partidos políticos, exceto o partido fascista, o nacional fascista, são dissolvidos, tá? E os opositores têm todos os seus mandatos cassados. Isso dava, além de tudo, ao Duce plenos poderes para expurgar, para expulsar do país qualquer um que fosse opositor. Além de tudo, Mussolini buscou estabelecer aí a pena de morte e criar a famosa OVRA, que é a polícia secreta italiana, uma polícia de cunho político, cuja responsabilidade máxima era vigiar e perseguir qualquer opositor ao sistema fascista. Some-se a isso, o governo de Mussolini vai buscar sempre ali ter um controle da educação pública. Era um discurso dos fascistas que a educação estava impregnada de socialismo, estava impregnado de socialistas como professores e que, portanto, ela precisava ser controlada pelo Estado para expurgar, para eliminar, para sajar do ensino tanto ideologias de cunho socialista, pelo menos que eles diziam, né, uma loucura, uma teoria da conspiração, mas tudo bem, tirar ideologias de cunho socialista, mas também tirar profissionais de cunho socialista que estavam relacionados à educação. Além de tudo, essa educação nova, essa educação fascista, vai ter uma ideia muito vinculada ao perfeccionismo e à uniformização, à padronização das crianças e do pensamento infantil, incutindo nelas um patriotismo exacerbado desde terna infância, além do culto ao Duce e do ódio ao comunismo e à democracia. É para criar desde cedo no jovem essas medidas, essas linguagens, esses anseios de oposição ao comunismo, à democracia e de louvor ao Duce e à Itália.
No campo da política internacional, a gente vai ver aí o Mussolini atuando de uma forma que aparentemente é positiva, a priori, pelo menos. Em 29, ele assina com o Papa o Tratado de Latrão, que doa ali a região do Vaticano para a Igreja Católica e, ao mesmo tempo, a Igreja Católica reconhece que o Estado italiano tem a posse de Roma. É um ganho gigantesco para o Mussolini, é como praticamente se ele recebesse a bênção do Papa para o projeto imperialista de Itália dele, o projeto fascista de Itália dele. E os católicos, de um modo geral, vão se dobrar ao Mussolini, vão estar junto com o Mussolini, porque ele representa, além de tudo, um baluarte, uma resistência ao perigo do comunismo ateu, que vai blá 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 blá. Bem, por aí vai. E outra medida de cunho de política internacional é a invasão da Etiópia. A gente vê a Itália aí mais uma vez com um anseio por colônias. O Mussolini vai desrespeitar o mandato da Liga das Nações, que é uma espécie de ONU, né? A gente já falou nas aulas sobre Primeira Guerra Mundial. A Liga das Nações desautoriza a invasão da Itália à Etiópia, mas Mussolini diz: eu vou mesmo assim, vocês vão fazer o que comigo? Invada a Itália aí, se o problema é esse. Tá ok? E ele invade a Etiópia, de fato, para conquistar colônias para Itália, para restaurar a glória do antigo Império Romano e todas essas imbecilidades que um fascista italiano diria. O bonito e o legal é que na Etiópia ele vai levar um cacete enorme dos etíopes, que ele enxergava como inferiores por serem africanos. Mas deixemos isso para um outro momento de debate. De um modo geral, eu deixo vocês aqui falando sobre fascismo. Em outra aula a gente retoma esse tema, retoma esse termo e volta para a Itália para falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Agora a gente encerra aqui e vamos, numa próxima aula, falar sobre o nazismo na Alemanha. Beleza, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.